Atenção, mais uma questão do livro Raciocínio Matemático 3, só que tem um detalhe, ela é uma questão extra, uma questão bônus, uma questão que não está no livro. Então, além das 1000 questões que tem no livro, eu também coloco algumas questões adicionais aqui no canal. Então, estudar nunca é demais, né? Então, tá aqui, é uma questão extra que caiu no Enem 2018, uma questão sobre geometria analítica. Foi considerada uma das questões difíceis dessa prova do Enem. Então, vamos ver aqui. Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro da distância desse mesmo bombeiro ao foco B de temperatura menos elevada. Que troço doido, hein? Nessas condições, a maior distância em metros que dois bombeiros poderiam ter entre eles é... Vamos entender essa história aqui. Foi considerado um enunciado mais ou menos confuso, mas você só vai deixar de ficar confuso com enunciados se você estudar bastante, né? Resolver bastante questão. Então vamos desenhar aqui esses dois focos de incêndio. Vamos fazer por geometria analítica, né? Dá para fazer por geometria plana também, mas por geometria analítica é mais fácil. Focos A e B do incêndio. Então eu vou colocar aqui o foco A e aqui o foco B do incêndio, separados por uma distância de 30 metros. Então colocamos aqui um sistema de eixos cartesianos. Para facilitar, colocamos o ponto A na origem. Então o ponto A tem coordenadas 0, 0, e o ponto B está a uma distância de 30 metros, então o B tem coordenadas 30, 0. Quer dizer, o x igual a 30 e o y igual a 0. Então, nós temos que colocar os bombeiros aqui em algum lugar, de tal forma que essa distância seja o dobro dessa. Tem vários lugares que atendem a essa condição, né? Por exemplo, aqui, se a gente pegar uma distância 30 metros, vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso aqui em 3 partes. Ó, se você tiver aqui 10, 20, 30, se isso aqui for o ponto de coordenadas 20, 0, esse ponto está a uma distância do A 2 vezes maior do que a distância até o B. Você vai ter 20 metros aqui e 10 metros aqui. Então, esse ponto aqui é um ponto que atende ao que o problema fala. Será que existe outro ponto que atende a essa condição? Sim, na verdade, tem um montão de pontos que atendem a essa condição. Por exemplo, essa medida aqui é 30 metros. Se eu pegar mais 30 metros para cá, eu vou ter aqui uma distância de 60 metros até o A e 30 metros até o B. Quer dizer, esse ponto aqui seria de coordenadas 60, 0. 60, 0. Ele é um ponto que atende o que o problema fala. Quer dizer, além desse ponto aqui que a gente já tinha sacado, uma distância de 20, uma distância de 10, essa é o dobro dessa. Esse ponto aqui também 60 a 0, porque ele está a 60 metros de A e a 30 metros de B. Será que tem outros pontos aqui nesse meio? Sim. Vamos pegar um ponto aqui, por exemplo, vamos chamar de P. Vou chamar de XY, porque nós vamos justamente descobrir qual é a relação entre o X e o Y aqui. Então, digamos que essa distância aqui seja o dobro dessa. A distância até A seja o dobro da distância até B. Qual é a condição que o XY tem que satisfazer para que isso aqui aconteça? A gente já viu que esse ponto satisfaz, mas existem outros, né? Então vamos obrigar essa distância a ser o dobro dessa. Essa distância aqui vamos chamar de D1 e essa distância aqui vamos chamar de D2. Então tem que acontecer isso aqui. O D1 tem que ser igual ao dobro de D2. Tá, e quem são essas distâncias? Olha, a distância entre os dois pontos é aquela formulinha. Raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado vai ficar a raiz quadrada de x2 mais y menos y0 ao quadrado.
vai ficar y2. Então, raiz de x2 mais y2 é essa distância d1. Essa distância tem que ser igual ao dobro dessa. Então, tem que ser igual ao dobro dessa distância. A distância d2 é a distância entre o ponto 30, 0 e o ponto xy. Vamos fazer a mesma coisa. Isso aqui é raiz quadrada de ΔX ao quadrado. Bom, o ΔX aqui é x menos 30. Pode escrever 30 menos x, mas não precisa porque você vai elevar ao quadrado mesmo, né? Então isso aqui vai ficar x menos 30 ao quadrado. X menos 30 ao quadrado, mais o ΔY ao quadrado, que é mais y2. Pronto, então estamos obrigando essa distância a ser o dobro dessa. E aí vamos ficar com a equação envolvendo x e y. Olha aqui, vamos elevar todo mundo ao quadrado, os radicais vão sumir e esse 2 aqui vai virar 4 quando a gente elevar ao quadrado. Então isso aqui vai ficar x2 mais y2 é igual a 4, que multiplica, tem que desenvolver isso aqui. Isso aqui vai ficar x2 menos 60x mais 900. x2 menos 60x mais 900, quadrado da diferença, né? Ó, 4 vezes isso. Calma, eu fechei parênteses, não era para ter fechado ainda não, porque ainda tem o y2 aqui. Tem o y2 aqui, pronto. Pronto, então é isso aqui que tem que acontecer. O x2 mais y2 tem que ser igual a 4x2 menos 240x. Aqui tem 900 vezes 4, vai ficar ainda mais 3.600. E aqui ainda tem esse y2 que está multiplicado por 4. Então, mais 4y2. Vamos passar o x2 e o y2 para cá. Vai cortar aqui. Vai ficar 4x2 menos x2. Isso vai dar 3x2. Isso aqui repete. E esse 4y2 menos y2 vai ficar 3y2. Ainda dá para simplificar todo mundo por 3, né? Então ficamos com essa expressão aqui. Isso é igual a 0. Dá para simplificar todo mundo por 3. Isso aqui vai ficar x2 menos 80x mais 1.200 mais y2 é igual a 0. O que é isso aqui? Equação de uma circunferência, né? Só falta a gente completar os quadrados aqui. Olha, x2 menos 80x está parecendo que é o quadrado de quem? É o quadrado de x menos 40, né? Então isso aqui é o quadrado de x menos 40. Só que falta aqui um 40 ao quadrado, que é 1.600. Então a gente coloca 1.600 aqui para completar o quadrado e a gente tira 1.600 aqui. Pronto. Então colocou 1.600, tirou 1.600. Aqui ainda tem esse 1.200, que está somado. E tem aqui esse y2. Tudo isso é igual a 0. Então isso ficou x menos 40 ao quadrado. Mais y2. É igual. Isso aqui a gente passa para o outro lado. Vai ficar 1.600 menos 1.200 dá 400. Fica negativo, passando para lá fica positivo, 400. Quer dizer, isso aqui é o raio ao quadrado, né? A gente encontrou a equação de uma circunferência. O centro é x é igual a 40, y é igual a 0. 40, 0. E o raio aparece aqui, raio ao quadrado. O raio dá 20. Então, os pontos x e y, para satisfazerem o que o problema pede, eles têm que estar em algum lugar da circunferência com o centro no ponto 40, 0. Vamos anotar aqui. 40, 0 é o centro. E o raio igual a 20. Pronto. Olha aqui, 40, 0. Aqui tem 20, 30, 40 está por aqui, 50, 60. Então, mais ou menos isso aqui, né? Pronto, esse ponto aqui é o ponto 40, 0. 40, 0. Então, os bombeiros têm que ficar em algum lugar da circunferência de centro no ponto 40, 0 e raio 20. Então, tem que estar em algum lugar dessa circunferência aqui.
nessa circunferência nós temos todos os pontos que satisfazem essa condição. D1 igual ao dobro de D2. Qualquer ponto que você pegar aqui vai ter uma distância para o ponto A 2 vezes maior do que a distância até o ponto B. Claro, esse ponto aqui que a gente já tinha identificado tem 20 e 10. Esse ponto aqui também, que a gente tem 60 e 30. Mas todos os outros pontos nessa circunferência, que tem isso aqui como diâmetro, são pontos que satisfazem essa condição que o problema pediu. Agora, olha a pergunta que o problema fez. Nessas condições, a maior distância em metros que 2 bombeiros poderiam ter. Como assim 2 bombeiros poderiam ter? Você pode botar bombeiros em qualquer lugar dessa circunferência. Os bombeiros vão estar com a maior distância entre eles quando eles estiverem diametralmente opostos, né? Quando você tiver um diâmetro, você tiver um bombeiro aqui e um bombeiro aqui, por exemplo. Ou aqui um diâmetro, você tiver um bombeiro aqui e um bombeiro aqui. Ou então esse diâmetro, você tiver um bombeiro aqui e um bombeiro aqui. Desde que 2 bombeiros não estejam nas extremidades de um diâmetro, você vai ter bombeiros com a distância menor do que essa distância, que é o diâmetro desse círculo. Quanto é que é o diâmetro desse círculo, hein? Se ele tem o raio 20, que a gente viu, então o diâmetro é 40 metros. Então a distância máxima que 2 bombeiros podem ter nessa situação é igual ao diâmetro, que é 40 metros. 40 metros, olha aqui. 40 metros, resposta correta, letra B de bravo.